A pessoa se aposenta e resolve em seguida se mudar para o exterior, transfere seu benefício, fica recebendo em outro país e depois de um tempo recebe uma notificação da Receita Federal perguntando cadê o pagamento do imposto. Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai falar sobre a incidência do imposto de renda sobre os benefícios recebidos no exterior. Vem comigo! Para que vocês entendam melhor, a proposta do vídeo de hoje é que é o seguinte: algumas pessoas se aposentam no Brasil e vão morar no exterior, ou já estão no exterior, mas já cumpriram os requisitos, ou por acordo internacional, eles conseguem pegar a sua aposentadoria lá no exterior. O INSS inclusive deposita o valor diretamente no país onde a pessoa está. Só que o que essa pessoa muitas vezes não sabe é que existe uma incidência adicional de 25% do imposto de renda, mesmo que a pessoa receba um salário mínimo. E é justamente sobre isso que eu vou explicar hoje. Bom, para quem já viu alguns vídeos do canal, sabe que eu não gosto muito de ficar lendo artigo de lei, falar o número da lei e tal, porque o objetivo é que a pessoa tenha uma noção geral do seu direito ou da sua obrigação e para que depois, sendo o caso, procure um profissional especializado para que daí possa dizer realmente se tem direito ou se tem alguma obrigação. Mas nesse caso, existe um dispositivo, um artigo de lei, que ele é basicamente o resumo do que a gente vai aqui discutir, então eu vou ler para vocês. Esse artigo ele diz o seguinte: os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo de emprego, de aposentadoria, de pensão e os da prestação de serviços pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 25%. Aqui o vídeo, o foco do canal é o direito previdenciário, então eu vou falar das pensões e das aposentadorias unicamente, mas pelo que do dispositivo, a gente chega à conclusão que mesmo que uma pessoa receba uma aposentadoria ou uma pensão por morte no valor de um salário mínimo, esse valor vai incidir imposto de renda de 25%. Na verdade, o INSS já vai até reter esse valor quando for enviar para o exterior. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou trazer um exemplo, num caso prático que aconteceu aqui no escritório de uma cliente que ela morava na Itália. Ela já era aposentada e ela recebeu uma pensão e bem legal, depois disso ela resolveu se mudar e tal. E daí ela estava com um probleminha para fazer a prova de vida durante a pandemia e ela nos procurou. Aí a gente explicou para ela como que ela poderia fazer a prova de vida e tal, só que ela deveria fazer a saída definitiva do país, né? Com uma comunicação da Receita Federal, que eu já vou falar daqui a pouquinho melhor disso. Só que a partir do momento que a pessoa faz isso, o benefício é transferido para o exterior, ou seja, a pessoa recebe diretamente no exterior e tem a incidência desse imposto de 25%. Então vocês imaginem uma pessoa que mora na Europa, o euro em relação ao real ele está quase 7 por 1, está 6 e pouco, então a pessoa, né, mesmo que receba muito bem no Brasil, mas na conversão acaba ficando pouco lá, e ela é apavorada, porque ela ia ter um desconto de 25% de 1/4 dos rendimentos dela, o INSS já ia reter. Então essa é a situação que a gente está discutindo hoje, é justamente o imposto para benefícios que são pagos diretamente no exterior. Então, como a gente conversou, esse imposto ele incide unicamente para as pessoas que são residentes ou domiciliadas no exterior. Mas o que é isso? Para a Receita Federal, para a lei brasileira, o que é ser residente ou domiciliado no exterior? Às vezes parece ser óbvio que a resposta se a pessoa mora em definitivo ou não no exterior, mas não é tão simples assim. É, por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, capital, e tem uma casa de praia no litoral. Essa pessoa, a residência dessa pessoa seria em qual das duas cidades? Então, na Receita Federal, ela traz uma série de hipóteses, quais seriam, o que seria uma pessoa residir fora, mas a coisa é tão complicada às vezes que tem muitas ações judiciais discutindo isso. A Receita vai lá e cobra o imposto da pessoa, dizendo que essa pessoa está residindo no exterior realmente. E daí depois essa pessoa entra com uma ação judicial dizendo: não, eu estava no exterior, mas a minha residência fixa é no Brasil. Então há muita discussão judicial quanto a isso. De toda forma, tem um dispositivo da normativa da Receita em específico que eles dizem que se a pessoa saiu do Brasil há mais de 12 meses e sem voltar, isso é considerado já uma saída definitiva. Então, até por isso que muita gente, uma vez por ano, pelo menos volta para o Brasil já para não caracterizar isso, entenderam? Mas assim, esse procedimento de fazer a saída definitiva no Brasil, isso tem que ser informado à Receita Federal. Existe um formulário para isso, você tem que avisar a Receita. O que acontece? Se você não avisar a Receita não vai lhe cobrar, por exemplo, de aposentadoria, de pensão, seus rendimentos aqui no Brasil, que como eu falei não é o foco do vídeo, mas seus rendimentos, às vezes a pessoa mantém uma empresa e tal, e tem uma tributação diferente, que é justamente esse 25%. Então você tem que efetuar a comunicação à Receita Federal. Se você não fizer a comunicação
Ou, se você fizer fora do prazo, a Receita vai lhe cobrar uma multa, tá? Se você não fizer no momento oportuno, a Receita pode daqui a pouco lhe notificar e cobrar 2, 3, 4, 5 anos em atraso. Você vai receber uma carta da Receita dizendo, olha, você não nos comunicou, você teve rendimento durante esse tempo, então agora a gente quer que você pague tudo com juros e correção. E dever para a Receita é a pior coisa que existe no Brasil. Daí talvez você se pergunte, tá, Otávio, mas o que eu tenho que fazer? Bom, em primeiro lugar, se você realmente saiu do país de forma definitiva, você tem que avisar a Receita Federal, né? Isso vai trazer uma série de encargos, mas vai evitar que você daqui a pouco responda um processo fiscal. Existem, só que alguns pontos vocês têm que ficar atentos, é nesses pontos que eu vou falar aqui, tá? Existem algumas isenções, pessoas que são isentas de imposto de renda numa série de situações. Eu não vou falar essas situações aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? E daí é um vídeo bem curto, de 4 minutos, mas eu só falo das isenções, enfim, por questões de doença e tal. Então qualquer coisa vocês conferem nesse vídeo. Aproveitando que eu acabei de indicar um vídeo para vocês assistirem também, eu já peço para você se inscrever no canal, se você acha interessante o tema, para ficar sempre ligado e não perder e não declarar o imposto de renda de maneira errada. Bom, outra questão que a pessoa pode ver é que existem algumas teses jurídicas para que não sejam pagos esse imposto. E antes de falar sobre isso, eu já digo para você, eu não estou incentivando ninguém a pedir uma aposentadoria depois de entrar com uma ação na justiça ou deixar de pagar a Receita, não é nada disso, tá? Mas é que para que vocês saibam e eventualmente procurem um profissional da área, essas teses elas não são tão bem aceitas assim, mas tem alguns juízes que aceitam. Basicamente seria o seguinte, como vocês devem saber, a gente tem o nosso imposto de renda ele é progressivo. O que é isso? Ele tem 4 alíquotas, tá? E tem a faixa de isenção. Para quem recebe até R$ 1.903 ou com 98 centavos por mês, essa pessoa não paga imposto de renda, ou pelo menos em tese não pagaria. O que acontece? Mesmo que a pessoa receba até R$ 1.903 no exterior, vai ter incidência desse 25%. E às vezes a pessoa recebe mais e ela vai continuar incidindo nesse 25%, mesmo que a alíquota fosse, sei lá, de 15%, como na progressividade que eu falei para vocês. Então é justamente isso que se discute nessas ações judiciais. Invoca-se o princípio da isonomia. O princípio da isonomia nada mais é do que a igualdade, que está dizendo que brasileiros que contribuíram, que pagaram o INSS, eles estão sendo tratados de maneira diferente pelo simples fato de escolherem morar no exterior. Então, como eu falei, alguns juízes aceitam essa tese, mas não são todos, tá? De qualquer maneira, é importante sempre saber. Outro ponto que eu acho que vocês têm que ficar atentos com relação ainda à incidência do imposto de renda lá fora é que o Brasil tem uma série de acordos não previdenciários, mas acordos contra a bitributação. Por exemplo, o Brasil tem acordo com Luxemburgo, com a França, com a Itália, que impedem a bitributação, mas, por exemplo, o Brasil não tem esse tipo de acordo com os Estados Unidos, certo? Então, por que você tem que olhar esse acordo? Dependendo do país que você está, você tem que descobrir se o Brasil tem acordo contra a bitributação ou não. Caso tenha, você também tem que ver o que está escrito nesse acordo, para ver os limites dessa tributação, para ver onde deve ser pago esse imposto, porque daqui a pouco o país que você está, é esse país que tem que cobrar o imposto. E daí o Brasil vai lá e cobra e esse país vai querer cobrar de novo. Então você tem que ficar também ligado nisso, principalmente se o rendimento é um pouco mais alto, tá? Então a dica que eu dou é que você sempre olhe se o Brasil tem algum acordo de bitributação no país onde você esteja, onde você pretende estar. Então, apenas para frisar, não são só as aposentadorias, as pensões que elas são tributadas dessa forma, tá? Se você tem algum outro rendimento, se você tem uma previdência complementar, se você tem ações na bolsa e ganha dividendos, se você, enfim, mantém um negócio no Brasil, é bom que você fique atento, porque esses valores enviados para o exterior ou recebidos, depois de ser feita a saída definitiva, podem e devem ser tributados. Então, por isso que eu falo de novo, para sempre ficar atento à legislação que o Brasil tem, os acordos que o Brasil tem de bitributação, melhor, que combatem a bitributação, né? Melhor dizendo, porque nesses acordos eles têm uma parte mais técnica, mas eles são superiores no Brasil, eles são considerados normas superiores a uma legislação normal, uma legislação ordinária, por exemplo. Então a validade, o que está escrito nesse acordo, muitas vezes ele vai valer com certeza muito mais do que a normativa da Receita Federal. Eu sei que quando a gente fala de imposto e tal, normalmente é um assunto um pouquinho mais complexo, mais espinhoso, mas é importante falar. E eu espero ter passado pelo menos para vocês a ideia principal desse vídeo, claro, daí depois você vai ter que se aprofundar, mas pelo menos que você tenha uma noção do imposto que vai ter que pagar. E desde já, se você curtiu o vídeo, se você gostou, achou interessante, então curta, se inscreva na página, ative o sininho lá para chegar as notificações e ficar sempre bem informado. E se quiser, deixe nos comentários sugestões para novos vídeos. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço!